E olá a todos vocês, aqui quem vos fala é o Ney, para mais um episódio do nosso podcast X, o nosso Pod Filosofar, e hoje a continuação, a segunda parte, segundo capítulo desta trilogia incrível a respeito do comportamento humano, a respeito da alienação humana, a respeito do misticismo humano, a respeito do porquê. Tentar chegar ao entendimento do porquê o ser humano é facilmente levado, é facilmente alienado. Essa trilogia é incrível, com muita base científica e também com muita dor no coração, pois dará muitas alfinetadas, assim como já deu no seu primeiro episódio. O primeiro episódio é incrível, o primeiro episódio de muito debate acerca e de muita polêmica. Hoje vamos abordar temas ainda mais polêmicos e ainda mais densos. Então, sem mais delongas, se você não ouviu o primeiro episódio acerca dessa trilogia, a saber, o episódio falando a respeito do comportamento alienado, ao qual nós vamos abordar, é claro, nesses 3 episódios, mas o primeiro episódio em si usamos de teorias, de alguns pensamentos de teóricos, pesquisadores, cientistas da área, pessoas que realmente são especialistas no que tange ao campo do comportamento. Vamos lá ouvir, vai estar aí na descrição. Estamos fazendo aí essa transmissão linda para essa... Transmissão não, desculpa, peço perdão. Estamos fazendo aí essa migração linda para o YouTube. E pelo YouTube também estará o link do episódio anterior. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, tá bom? É essencial que você esteja sentado para ouvir o episódio de hoje, assim como todos, tá bom? Bem, mas sem delongas, vamos começar, tá? É difícil, tá? É muito complexo superestimar-se as importâncias dos eventos genéticos que vão acompanhar a concepção, tá? E a combinação dos genes do pai, né, encontrados no esperma, e os genes da mãe, que são encontrados no óvulo, onde é criada uma cópia, né, o famoso genótipo, que vai caracterizar aquele indivíduo. Nós abordamos assim bem pouco a questão de genética na anterior. Neste episódio nós vamos nos aprofundar na questão genética um pouquinho, tá? Então, assim, o núcleo de cada célula em nosso corpo vai conter um conjunto de 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Esses cromossomos organizados vão trazer não apenas as informações genéticas, tá? Que vai controlar as características altamente, né, do indivíduo, como a cor do cabelo, a altura, a forma do corpo, o temperamento, a altura, enfim. Isso tudo aí vai estar ali, tá? Mas não é a única coisa, tá bom? O temperamento também, enfim, o aspecto intelectual, né? Quem ouviu o primeiro episódio desse podcast, o episódio de fisiognomia, que é literalmente o primeiro episódio mesmo, o primeiro episódio desse podcast da primeira temporada, vale ressaltar que estamos na segunda, é de fisiognomia. Nós falamos muito a respeito disso, tá? Além de toda essa informação, irá trazer também todas aquelas características partilhadas por todos os membros da nossa espécie, tais como os padrões do desenvolvimento físico, tá? As únicas células que não vão conter os 46 cromossomos são as gametas. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, as gametas se desenvolvem como toda célula, tá? Através da mitose. E na etapa final ocorre a meiose. Quem aqui lembra das aulinhas chatas de biologia? Mitose e meiose aparece muito, não é mesmo? Pois é, vamos aparecer um pouquinho aqui. Se você não gosta, que pena, vai ter que ouvir novamente. Mas é pouca coisa, não se preocupe. Mas o processo de mitose e meiose, né, aquela divisão celular, as gametas não sofrem isso, diferente das outras células, tá certo?
Os cromossomos, por sua vez, são como longas cadeias de moléculas, tá? De substâncias químicas. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, a gente falou sobre isso no episódio da teoria da caverna, tá? Nós falamos sobre o ácido desoxirribonucleico um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Então, essas cadeias são essas moléculas aí de DNA, né? O ácido desoxirribonucleico, tá? E foi em 1953 que James Watson e Francis Crick receberam o prêmio Nobel, né? Ao deduzir, tá? Posteriormente, claro, acharem, né? Que o DNA ele tem a forma de uma dupla hélice. Sim, isso a gente não sabia até 1953. É muito recente. Quando falamos de comportamento alienado, de tradições e cultura, principalmente crendices, sim, estamos falando do ambiente, o qual é o fenótipo da coisa. Então nós falamos agora do genótipo e tem também o fenótipo, tá? Porém, falamos do DNA também. Está em seu DNA ser alienado, acreditar sem questionar. A gente falou sobre isso. Encerramos a primeira parte dessa trilogia falando sobre isso, que para o cérebro é mais confortável, é mais fácil, é um gasto energético menor você acreditar sem questionar. Toda essa genética dependerá também do ambiente, da criação. Se formos pesquisar a incidência de alimentação, por exemplo, ao seio materno, nos países do mundo todo, tá, durante os últimos 50 anos, vamos encontrar padrões. Por exemplo, nos anos 50 e 60, a alimentação ao seio diminuiu drasticamente, tá? Por volta de 1970, somente 25% das mulheres amamentavam seus filhos. Você fala, tá, mas o que isso tem de problema? O leite materno, a gente vai falar sobre isso aqui, ele traz muitos nutrientes importantíssimos para a criança. E quando falamos na parte de intelecto, não tem como o seu intelecto estar ativo a todo vapor se você não tem uma boa alimentação. Claro, não só uma criança. O ser humano em si precisa de uma boa alimentação para que o seu intelecto esteja a todo vapor também. E aqui, por volta de 1970, somente 25% das mulheres amamentavam seus filhos. Gente, isso é precário, isso aí é complicado, isso aí, cara. Após várias décadas de pesquisa, assim, pesquisas intensivas mesmo, em muitos países, médicos e epidemiologistas chegavam à conclusão de que o leite do seio da mãe era estritamente superior nutritivamente, tá, ao bebê do que mamadeiras, tá bom? E desempenhava papel importantíssimo na vida cognitiva da criança, no desenvolvimento do indivíduo. Os primeiros meses e anos da criança são importantíssimos, principalmente no que diz respeito ao intelecto. Então veja, aí você para pensar. Vamos falar em termos de Brasil. A grande massa, e nós temos uma grande parte da massa que não tem condições de dar o famoso do bom e do melhor para seus filhos. Então nós já nascemos, de certo modo, com uma deficiência para com o intelecto, porque quando não se tem o alcance, quando não se tem o acesso fácil a bons alimentos, e nós precisamos comer, certo? Nós precisamos sobreviver. Então, acabamos comendo o que sobra. E aí, os nutrientes não estão conosco, não é mesmo? Então, assim, o desenvolvimento, tá, se dá a partir da cabeça. Olha só, do Keter, que é chamado de céfalo caudal, e do tronco para fora, que é chamado de próximo distal. E podemos ver, tá, a ação desses dois, tais como a capacidade do bebê de deixar a cabeça ereta antes que consiga se sentar, e sentar antes de engatinhar, tá? E também vemos padrões do desenvolvimento do sistema nervoso. A partir, né, assim, nos 2, 3 anos, você vê isso com mais ênfase, tá? A parte menos bem desenvolvida do cérebro é o córtex, a matéria cinzenta, espiralada em torno do mesencéfalo, envolvida
na percepção, movimento do corpo, linguagem e pensamentos complexos. Veja, a parte que mais demora a se desenvolver é justamente a parte dos pensamentos complexos. É justamente aquilo que vai te fazer questionar. O córtex vai possuir seus neurônios e alguns dendritos no nascimento e até os 18 meses de vida. Uma grande quantidade de sinapses são criadas, que irá representar um grande crescimento da árvore dendrítica, além de axônios e suas fibras terminais. Quem aqui já leu o renomado autor George Orwell? George Orwell, grande autor George Orwell. Em seu livro 1984, há um trecho interessante para o nosso tema. E eu vou aqui abrir uma aspas sobre o que está no livro, tá bom? Vou trazer aqui para vocês. Abre aspas. Aquilo continuou por uns 30 segundos. Tratava-se de um refrão ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria do grande irmão e à sua majestade. Mas antes de mais nada, era uma auto-hipnose, um embotamento voluntário da consciência por intermédio de um ruído rítmico. Aquela entonação sub-humana de gi, sempre o deixava com medo. Claro que cantava com os outros. Impossível não fazer. Fazer o que os outros fazem, tudo reações instintivas. Fecha aspas. Sim, meus amigos, nesse trecho temos o efeito Mandela e também o efeito manada. Mais precisamente o efeito manada. Quem aqui já ouviu falar do efeito manada? O efeito manada é um comportamento onde as pessoas tendem a seguir as ações de um grupo sem questionar ou analisar individualmente as informações disponíveis. Lembram da causa evolutiva que eu tinha trazido no final da primeira parte? É mais fácil para o cérebro. Esse comportamento em que pode ser observado em situações do dia a dia, como em festas ou em decisões financeiras. Enfim, no episódio anterior, tá? Nós abordamos os seguintes tópicos, só para vocês não se perderem, tá bom? Nós abordamos o comportamento clássico, comportamento operante, a teoria da detectação de sinal, emoção, razão, teoria das necessidades de Maslow. Estudamos muitos autores e pesquisadores, né? Isso é, Ivan Pavlov, Skinner, William James, Howard Gardner, Patricia Farah, Walter Cannon, Philip Bird, Carl Lang, Abraham Maslow. Todas essas teorias, todos esses tópicos teóricos, pesquisadores, apenas para introduzir e dar uma base sólida, obviamente, para o conhecimento que aqui estamos construindo, tá? Acerca do porquê o ser humano prefere acreditar sem questionar, aceita dogmas, doutrinas, proibições, punições, privilégio, a mentira. Por que ela é mais saborosa? Por que preferimos a mentira? É isso que estamos aqui a discutir. No episódio de hoje, o segundo dessa magnífica trilogia que desmistificará, quebrará mitos e estourará balões. Se você não quer que estoure seus balões, agora é hora de você sair. Iremos abordar genética, assim como já estamos abordando aqui, e muitos autores importantes da área da ciência, como Richard Dawkins, Patricia Farah, Voltaire, Carl Sagan, Albert Einstein, enfim. Claro, não vamos apenas abordar a genética, será só uma parte. Já estamos falando desde o começo aqui. Abordaremos as religiões e seus efeitos, mas para isso precisamos da genética, vocês vão entender. Por que abordaremos genética para falar de religião? Talvez você deve falar, mas o que tem a ver? Bem, são muitos os fatores que o fazem praticar ou não a religião que você pratica. Por exemplo, se você nascesse na Índia,
dificilmente você seria cristão. O ambiente, isto é, o fenótipo da coisa, a localidade, a cultura, a nação, isso influencia muito as nossas vidas, tá? Então, assim, é necessário se ter um pouco de um conhecimento, como eu falei, uma base sólida para podermos então dissertar a respeito, tá? Então vamos lá. A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos e fatos e aspectos da realidade que vai receber o nome de objeto de estudo. Tá? Esse objeto de estudo é transmitido por meio de uma linguagem precisa e muito rigorosa, tá? Esses conhecimentos devem ser obtidos por intermédio de um delta. Anota aí o delta dos conhecimentos científicos. De forma programada, sistemática e controlada. Então anota aí o delta do conhecimento científico. Delta do conhecimento científico é um pouco redundante, já que científico, ciência já é conhecimento. Então seria delta do conhecimento, mas enfim. O delta do conhecimento científico. Programação, sistemática e controle. Programada, sistemática e controlada. A ciência tem ainda uma característica especial. Ela aspira à objetividade. E suas conclusões devem ser isentas de emoção para serem válidas. Ou seja, o objeto de estudo da astronomia é os astros e seu funcionamento. Da biologia são seres. E na filosofia / psicologia, a mente. Mas como nessa última, psicologia, é possível se isentar da emoção? Veja, para ser válida tem que estar isenta de emoção, mas o que tange a psicologia, como eu vou me isentar da emoção, sendo que tem outro ser humano ali na minha frente, falando de algo do ser humano, do sofrimento do ser humano? Complexa, não é? Atualmente definimos a psicologia como a ciência do comportamento e dos processos mentais. E vemos isso no capítulo anterior. Observamos também já no início desta parte, a segunda, a questão do genótipo e fenótipo, tá? As influências genéticas. Podemos então considerar os aspectos da biologia e da psicologia humana, que eles influenciam os comportamentos, crenças e atitudes que podem levar a um estado de alienação. Como eu disse, a genética vai influenciar em muito. Porque geneticamente, o comportamento humano foi marcado por pressões evolutivas, tá? Que priorizam a sobrevivência, a reprodução. No ambiente ancestral, os humanos desenvolveram a tendência a formar grupos coesos para proteção, caça e coleta. Marca aí o delta da sobrevivência. Qual o delta? O delta da sobrevivência. Proteção, caça e coleta. Esse instinto de grupo pode fazer com que as pessoas busquem se adaptar às normas sociais e a culturas dominantes, muitas vezes por conta do pensamento crítico ou autonomia individual. E isso assusta muito a nossa espécie, essa questão do individual, tá? Nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos, do todo. A alienação pode ocorrer quando o indivíduo se sente desconectado, vamos dizer assim, dessas normas ou do seu grupo social. Algo que pode ser angustiante devido à natureza do ser humano, essa natureza adaptativa do ser humano, que historicamente depende e dependerá da aceitação e integração social para sobreviver. O cérebro humano é altamente sensível ao estar social e à necessidade de pertencimento. Áreas do cérebro como o sistema límbico que é responsável
pelas emoções, tá? E o córtex pré-frontal, que está envolvido no planejamento, tomada de decisões, a parte racional mesmo da coisa, eles trabalham em conjunto para equilibrar essas necessidades sociais e individuais. Então, essa dualidade entre social e individual tem uma outra parte dual também controlando, né, que é o córtex e o sistema límbico. Quando uma pessoa sente que está sendo alienada, isso ativa circuitos neurais associados ao estresse e ao desconforto, já que o isolamento social pode ser perigoso e muito cansativo para o cérebro, como uma ameaça. Ele é visto como uma ameaça à sobrevivência. Isso pode criar um comportamento de conformidade, no qual a pessoa muitas vezes, sem perceber, se submete à alienação social para evitar o desconforto da exclusão. Então ela até percebe, ela até abre o olho, mas ela fala, não, mas eu vou perder o grupo, né? Aí você me quebra, né? Aí você me quebra eu. Nós, seres humanos, possuímos uma forte tendência a imitar comportamentos e crenças de figuras de autoridade ou de outros membros do grupo, estando ligado a mecanismos de defesa e mecanismos de socialização e aprendizado, onde o cérebro favorece a conformidade para garantir uma integração mais suave e menos conflitante com o grupo social. Tá? Em muitos casos, isso vai levar a uma internalização de normas e crenças que podem, presta atenção, que podem tirar a pessoa da realidade, tá? Pois elas podem aceitar ideologias ou crenças coletivas sem questionar, devido à forte predisposição genética para a aceitação social. E sim, eu sempre vou bater nessa tecla porque tem essa questão. É uma questão evolutiva. Além dos fatores biológicos e neurobiológicos, a alienação também é um processo cultural e social, tá? Que é transmitido de geração em geração e muitas vezes são internalizados de forma tão profunda que se tornam inconscientes. O sistema educacional, os meios de comunicação, a religião desempenham um papel importante na formação das crenças e comportamento. E embora esses fatores não sejam 100% geneticamente determinados, eles funcionam em conjunto com a predisposição humana para seguir normas sociais, levando à alienação. Então você vê, é muito complexo. Do ponto de vista psicológico, a alienação pode ser vista como uma forma de conflito entre o desejo de autonomia e a pressão para conformar-se a expectativas externas, a qual falamos sobre isso no episódio anterior, tá? Esse conflito, ele tem raízes profundas na psique humana e pode ser exacerbado por fatores sociais como desigualdade, opressão e falta de representação pessoal. A genética humana não determina a alienação diretamente, mas a forma como interagimos com o ambiente são moldadas por predisposições biológicas, e da mesma forma que causa alienação, pode fazer o contrário, criando as famosas ovelhas negras, que quando as condições externas não correspondem ao nosso desejo de autenticidade ou identidade pessoal. Então, veja, pode sim criar pessoas alienadas e ao mesmo tempo as ovelhas negras, os que, peraí, mas isso aqui tá errado. Os que vão parar aí, peraí. Quem garante que tem veneno mesmo nesse negócio aí? Então olha que legal. Então assim, só para você ver o quão complexo é isso. Durante 1123 anos, isto é, do ano 330 depois de Cristo ao ano 1453, perdurou o Império Bizantino e a sua religião, o cristianismo. Na verdade,
o Império Romano e a religião do Império Romano, o bizantino, o cristianismo. Porque o Império Bizantino nada mais era do que a Roma, tendo uma religião, né, única agora. E esse Império Bizantino trouxe o período mais triste da história, que irá acabar, vamos dizer assim, terá seu fim ali no século XVII, a Idade das Trevas. Por mais de 1270 anos, de 330 a 1600, perdurou o misticismo tolo. As sangrentas batalhas em nome de Deus, as cruzadas, e todo tipo de atrocidade pelo mesmo motivo. Nós falamos sobre isso na trilogia Magnífica, mostrando literalmente a história da humanidade, religião, política e sociedade. Uma trilogia que também está linkada com essa trilogia. É essencial vocês ouvirem. Quase 1500 anos de alienação constantina, pois seria um erro dizer alienação cristã, pois cristianismo de Constantino e Cristo são coisas completamente diferentes. Eu sempre falo isso, eu sempre vou bater nessa tecla. Eu falei isso em episódios anteriores, né? Eu uso muito aquele exemplo da série Todo Mundo Odeia o Chris, não é? Que a professora do Chris fala para eles lerem o livro O Homem Invisível, só que ela já tinha aplicado um método com eles que era passar filmes no lugar de livro. E eles acostumaram com isso, ou seja, eles foram condicionados a isso. Olha que legal, eles foram condicionados a isso. E aí ela pede, não, agora vocês realmente têm que ler o livro e tudo mais. O que o espertinho do Chris faz? Ele assiste o filme e ele faz a resenha do filme. E a professora lê e fala, mas Chris, o que é isso? Ele, eu assisti o filme. E ela fala, Chris, o filme O Homem Invisível não tem nada a ver com o livro O Homem Invisível. E aqui é a mesma coisa. Cristo não tem nada a ver com o cristianismo. E durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana utilizou a Inquisição para investigar, punir heresias. Olha que bonito, heresia. Olha que lindo. Uso de métodos brutais como tortura. Você sabe que a tortura da Idade das Trevas, afastando as pessoas de sua fé, até então, bom, vamos lá, era genuína, fazendo com que se sentissem alienados pelas autoridades eclesiásticas. Posteriormente, chegamos ao século XVI. E entre muitas aspas, a Reforma, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, foi em tese uma reação contra a alienação religiosa imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos fiéis sentiam que a Igreja havia se desviado dos ensinamentos originais de Cristo. Quem lembra dos episódios 27, episódio 21, a trilogia da história da humanidade, a qual eu falei de Maomé, que Maomé no início queria trazer os originais da Torá, da Bíblia, porque ele percebia que tanto os judeus para com o judaísmo e os cristãos para com o cristianismo mesmo estavam muito afastados do original. E Maomé queria trazer isso. A mesma coisa aqui, a mesma desculpa aqui vinha Martinho Lutero. Vai acontecer de novo. Ai. Eles promoviam práticas como a venda de indulgências e a centralização do poder religioso. Você sabe, na época da Igreja Católica existia os ócios, né? Tinha o ócio. Pois é, e até hoje nós falamos, né? Isso são os ócios dos negócios, né? É o ócio do negócio. Pois é. O que era o ócio? Era literalmente essas indulgências, né? Para você livrar seus pecados. Olha que lindo. E aí vem os protestantes, a reforma protestante, e eles começaram a negar o ócio.
Quando o ócio vira negócio, isso é, quando você nega o ócio, meu amigo, a forma de ganhar dinheiro é aí que vai surgir o capitalismo. O ócio vai dar origem à negação do ócio, isso é, o negócio. E o negócio é o capitalismo. Aí nasce o capitalismo. Equilibrium. Vamos para o equilíbrio agora. Eu falei muito de alienação religiosa, mas vamos lá. Alienação ateísta na URSS. E aqui vai um acerto de contas meu, uma desculpa minha, porque nesses episódios da trilogia, contando a história da humanidade e tudo mais, quando eu citei a URSS, eu citei ela como União Russa Socialista Soviética, mas está errada. Na verdade, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, perdonare aí eu peço para vocês, tá? Sob o regime falso comunista, e vale ressaltar isso, falso comunista de Stalin e outros líderes soviéticos, houve uma forte perseguição a religiões com a intenção de criar uma sociedade ateia. Uma verdadeira inquisição ateia ocorreu na Rússia no século XX. E diversas culturas, líderes políticos ou religiosos, estabeleceram cultos à sua própria personalidade, como é o caso de Stalin, Kim Il-sung, na Coreia, segundo, na Coreia do Norte. Eles se apresentavam como deuses, Hitler, as pessoas iam com eles, cara. As pessoas eram alienadas a seguir esses líderes, tá? Vimos isso no Brasil também com Bolsonaro. É muito recente, ou não é? Até hoje. Calma, patriota, só 72 horas, estão esperando até hoje. Esses são alguns exemplos de como a alienação religiosa pode ocorrer de diversas formas ao longo de nossa história, seja por meio de alienação política, controle social, religioso. Mas isso já vem desde a pré-história. Os seres humanos praticavam rituais de caça e magia e acreditavam que poderiam influenciar os resultados da caça ou a posteriori da colheita. Eles eram alienados por superiores e por superstições desses superiores, crenças impostas por líderes tribais ou xamãs, como é conhecido, que controlavam o conhecimento e os rituais. Durante a Era das Cavernas, alguns grupos de caçadores-coletores podem ter sido liderados por xamãs, que são líderes espirituais. A dependência desses líderes para realizar rituais de cura, proteção ou comunicação com espíritos poderia ter levado a uma forma primitiva de alienação religiosa. E para encerrarmos essa segunda parte, esse segundo capítulo dessa trilogia incrível, vamos a alguns autores e suas opiniões, tá certo? Os seus pensamentos. E eu já vou começar aqui com... Eu amo esse livro. Em, abre aspas, Deus, um Delírio. Esse livro é demais. Deus, um Delírio. Que foi publicado em 2006 por Richard Dawkins. Ele aborda a ideia de Deus, tá? Sobre uma perspectiva racional e científica. E aqui abrirei algumas aspas a respeito desse livro. Abre aspas. A crença em um Deus pessoal que se preocupa com o que fazemos, que ouve nossas orações e que interfere, é uma ideia irracional, desnecessária e prejudicial. Fecha aspas. Veja, ele é X ou não é? E ele ainda usa um delta. Uma ideia irracional, desnecessária e prejudicial. É X ou não é esse cara? Abre aspas novamente, mais um trecho. A religião como um todo é uma forma de ilusão que nos impede de ver o mundo como ele é. E também promove divisões sociais, discriminação e violência. Fecha aspas novamente. Outro delta de Richard Dawkins. Tá cheio de deltas esse homem. Divisões sociais, discriminação e violência.
Meu Deus. Mais uma aspas para esse livro é incrível. Abre aspas. A ideia de um Deus pessoal surge da evolução das capacidades cognitivas humanas, mas também da tendência da mente humana de personificar as forças naturais e buscar explicações para fenômenos naturais, fecha aspas, e nós abordamos isso no primeiro episódio dessa trilogia. O próprio Dawkins vai falar na introdução do livro que o Deus que ele é contra, principalmente no livro, é o Deus do sobrenatural, do privilégio, da punição e recompensa, do misticismo. Agora vamos a outros autores como Einstein. Einstein, abre aspas. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Fecha aspas. Ele escreveu isso em uma carta a seu amigo em 1930. Mais uma aspas para Einstein. Abre aspas. O mais belo sentimento que podemos experimentar é o sentido do mistério. É o segredo fundamental da verdadeira religião. Fecha aspas. E mais uma aspas. Não sou ateu e, portanto, não posso chamar a minha visão de ateísmo. Tenho uma profunda admiração pela estrutura do mundo, na medida que a conhecemos pela nossa limitação, pela nossa limitada compreensão. Fecha aspas. Isso aqui ele falou em entrevista para o New York Times em 1930. Tá bom? Vamos aqui a mais uma aspas de Einstein. O que vejo na natureza é uma harmonia maravilhosa que pode ser explicada de forma racional. Não vejo nenhuma evidência de um Deus que se envolva nos assuntos humanos. Fecha aspas. E mais, assim, por aqui você já tira onde queremos chegar. Essas citações mostram que Einstein não acreditava em um Deus pessoal, mas em uma ordem cósmica, algo semelhante ao conceito de Deus entendido por Spinoza. E até o próprio Dawkins traz isso. Carl Sagan, quem já ouviu falar de Carl Sagan? Abre aspas. Se por Deus você quer dizer a soma total das leis físicas que descrevem o universo, então claro, Deus existe. Mas esse não é o tipo de Deus que as pessoas se relacionam. Fecha aspas, infelizmente, né, Carl? Abre aspas novamente. A ideia de que Deus é um velho severo com uma barbona sentado em um trono é claramente uma invenção humana. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não é necessário invocar Deus para explicar a origem do universo ou a evolução humana. Fecha aspas. Já falamos sobre isso aqui. Mas qual é o motivo de eu trazer tudo isso? Tá? Para entendermos que a crença, principalmente que a ciência, os cientistas, os ateus, entre aspas, estão muito mais próximos de Deus do que aqueles que dizem crer. E tem até um diálogo de um anime maravilhoso chamado Fullmetal Alchemist que vai falar a respeito disso, né? Por mais que os cientistas e os ateus, tem os ateus, eles se dizem ateus, eles estão mais próximos de Deus do que os próprios crentes. Para encerrar esta segunda parte com chave de ouro, um dos autores que mais me enche de prazer em ler, o iluminista, o iluminado, e por que não dizer o Illuminati, Voltaire. Abre aspas. Como eu amo esse cara. Vou ler aqui, mas com... Nossa, para encerrar com chave de ouro. Abre aspas para Voltaire. Com o tempo... Abre aspas para Voltaire. Com o tempo, a falsidade cresce e a verdade diminui. Por esse motivo, todas as origens dos povos são absurdas. Fecha aspas. Mais uma. Abre aspas. Nossa inteligência é muito limitada, assim como as forças do nosso corpo. Há homens mais robustos do que outros. Há também Hércules no domínio dos pensamentos. Mas no fundo, essa superioridade é pouca coisa. Nenhum homem, após ter se aperfeiçoado pela
dedicação e por um longo período ultrapassará, por maior que seja o seu esforço, o grau que pode atingir. Topou com o limite de sua inteligência. É preciso que seja assim, senão iríamos de grau em grau até o infinito. Olha isso, meu Deus do céu, fecha aspas. E pra encerrar, hein? Essa me pega pra encerrar. É nessa linha que eu sigo. Abre aspas. Sou tomado de admiração e de respeito ao perceber a ordem, o artifício prodigioso, as leis mecânicas e geométricas que reinam o universo, os meios, os fins inumeráveis de todas as coisas. Inconsciente e incontinente julgo que se os trabalhos dos homens, mesmo os maus, forçam a reconhecer uma inteligência em nós, devo reconhecer uma outra bem superior, agindo na multiplicidade de tantas obras. Admito esta inteligência suprema, sem temer que um dia possam fazer-me mudar de opinião. Nada abala em mim este axioma. Toda obra demonstra um obreiro. Fecha aspas. Que homem, que serex era Voltaire. Eu vou ficando por aqui. Esta foi a segunda parte dessa trilogia. A terceira parte. Se preparem. Vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Espero que tenham anotado. Espero que tenha feito vocês pensarem. É importantíssimo vocês pensarem a respeito. Vou ficando por aqui. Ouçam os episódios anteriores. E, por favor, os episódios subsequentes. Até mais!